Olá, está no ar o programa Saúde e Vida. O mês de outubro é marcado pela passagem do Dia Mundial da Saúde Mental. E é sobre este assunto que vamos refletir hoje no programa Saúde e Vida. Em todo o mundo, 1 em cada 10 pessoas tem algum transtorno mental, incluindo 1 em cada 5 crianças e adolescentes, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. No nosso país, há um registro de pouco mais de 118 mil casos de pacientes com transtornos mentais, de acordo com dados publicados pelo Ministério da Saúde. A nossa equipa de reportagem visitou o Hospital Psiquiátrico do Infulene. Durante a nossa visita a esta unidade sanitária, um fato chamou a atenção da nossa equipa. Dos 198 pacientes internados nesta unidade sanitária, 49 estão impossibilitados de receber alta. Alguns estão neste local há mais de 10 anos. Isto porque os familiares não voltaram a procurar por eles. E com a ausência dos seus parentes, o hospital está impossibilitado de dar a alta a estes pacientes. Vamos acompanhar esta realidade na reportagem que se segue. A falta de uma palavra de conforto, o toque das mãos, o carinho de um familiar. Estes gestos de amor se transformaram em uma longa e interminável espera para a maioria dos pacientes internados no Hospital Psiquiátrico de Infulene. Há outros que ficam 16 anos, 20 anos, mas há outros que por fim conseguimos localizar a família. Há outros que até agora ainda não conseguimos localizar a família por insuficiência de idades. Porque há paciente que só sabe dizer que eu sou de Gaza, mas Gaza onde? Gaza é grande. As internações de longa permanência são ocasionadas por diversos fatores, dentre eles o abandono ou mesmo a ausência dos familiares. A situação se agrava porque os pacientes, muitas vezes, chegam ao hospital sem documentos ou informações a respeito da família, tal como aconteceu com João, nome fictício deste paciente que ficou internado por mais de 5 anos no hospital psiquiátrico. Cheguei aqui, me deixaram lá nas Palmeiras. Fiquei lá alguns anos, uns 2, 3 anos. Então, quando já me levaram para aqui na casa, me colocaram aqui na cozinha para trabalhar. João sofre de esquizofrenia, uma psicose funcional caracterizada por surtos em que o mundo real acaba substituído por delírios e alucinações. Segundo o relato dos médicos, João chegou ao hospital com um quadro grave de agitação, discurso incoerente, falava sozinho e não dormia. Mas graças à medicação e aos cuidados médicos, foi possível controlar as crises, fato que fez com que João fosse indicado para ajudar nos trabalhos na cozinha do hospital. Aqui formo as panelas para preparar, para cozinhar as cozinheiras. Sim. E hoje o que estamos a preparar? Hoje preparamos peixe. João desapareceu do convívio familiar quando tinha 27 anos de idade. Antes de ser internado, foi durante muito tempo morador de rua. Por isso, ele chegou ao hospital sem nenhum dado sobre a sua família. A insuficiência de informação tornou o trabalho da equipa de ação social ainda mais difícil. Mas, depois de muita busca, foi possível localizar a família de João. N'wananga yena wa Matebula. N'wana loyi a suke na ni Makinzano famba Johana. A ya tshama Joni, a ya vuya. A gamata tlhela. Loko a tlhela
Aí eu ia cá o bicho já, a boia não ali bom. E quando ela chegou no mesmo dia, no mercado, eu estava vendendo no mercado T3. Ela chegou, eu levei, fomos na baraca, sentar aí. Quando a gente sentamos, ela tirou 100 rand. Me deu, quando eu peguei aqueles 100 rand, pronto, começou aí. Começou aí mesmo. Começaram, basta eu pegar aquele dinheiro, ela começou a estar maluca. Começou a falar coisas que eu não entendia. A mãe de João recorda que na altura o filho era bastante agressivo, tinha dificuldades na expressão de sentimentos, delírios frequentes, muitas vezes relacionados com a ideia de perseguições, e acreditava que a família lhe pudesse fazer algum mal. Esse aqui, quando voltei, queria me matar. Matar com faca. Fiar uma faca grande assim. Quando eu estava no mercado, quando volto, apanhar a faca em cima da mesa. Ela desligou o candeeiro. Quando eu chego, candeeiro, porque não acende candeeiro, ela não sabe que hoje esse é o dia. Quando eu perguntei faca, que essa faca quem fiou? Disse, eu que fiou, porque hoje esse é o dia. Mas como Deus me ama, levei faca, saiu para fora, foi orar, vem fazer aquilo que eu queria fazer, acabou de cozinhar, levou aquela faca, foi esconder lá fora. Até hoje desapareceu aquela faca, não sei onde está. Mas eu continuo a amar ela, porque eu sei que não é ela. É um demônio que quer me roubar o meu filho. Depois de muitos anos longe do convívio familiar, João voltou para casa em 2014, graças às buscas feitas pelos técnicos de ação social do Hospital Psiquiátrico. A mãe conta que no dia do reencontro não conseguiu conter a emoção, pois não acreditava que pudesse voltar a ver seu filho, que estava desaparecido por mais de 10 anos. Pronto, já mãe que não quero me apresentar, é uma na corrida, vai chamar se ele fanga ninguém sabe o que pertar, ninguém se logo já bom, já logo ali bom, e na a remo isso, o eno tá boi tá canal vai médico. Leswaku a ta kota ku a boya kaya porque hina a nga swi tivi swa ku hi nga mu yisa kwini hi ku a hi nga ku kume lomu u nga li kona tabe xani gamani sala ni famba ni ya tlhangana ni vamedico va ku tabe hi ta n'wi vuyisa leswi va nga n'wi vuyisa laha kaya ni na yena laha kaya ku swa n'wana nga na mu rhandza eu amo de meu filho muito, eu trato muito bem. Na tindlela hinkwato leswaku a ve bom. Foi muito bom, gostei também, porque fiquei muito tempo mesmo, uns 2, 3, esses 4 anos que fiquei por aí mesmo. Então foi muito tempo mesmo, foi muito tempo. Gosto de acordar, varrer, quentar, varrer dentro, limpar a casa de banho, pronto. E quando aparece uma pessoa que tem sapato, ela cose sapato. Quando não aparecer, ela está a dormir. Eu gosto de todo o meu trabalho que eu sei fazer. Qualquer trabalho que já acostumei, que sei a fazer. Então, eu trabalho, eu faço. Faço coisas, sapatos, assim estragados, delas, todas mesmo. É isso que me protege para poder ter de transporte. Eu agradeço muito o hospital onde que ela estava. Porque o hospital onde estava aquela criança ali, essa enfermeira fez grande coisa para mim. Em vez de fazer para ela, fez para mim, porque ela tratou bem o meu filho.
tratou bem o meu filho. Quando ela chegou com ele aqui, eu também foi aquela emoção de ver o meu filho, que nem contava que havia de ver mais. Até agora, eu gosto muito dela. Gosto muito dela e estou a orar muito que Deus lhe ajudar, lhe curar aquela doença desaparecer, para ela ver a vida dele. Nós fazemos acompanhamento, por exemplo, um paciente que ficou muito tempo lá no hospital e conseguimos localizar a família. Então, há essa necessidade de fazer um acompanhamento para ver como é que é, se a família está a dar aquele apoio como paciente ou ele próprio está a fazer a medicação como deve ser. O paciente pode estar lá a fazer o tratamento, mas quando chega em casa, apanhar um ambiente negativo, isso aí não vai ajudar a recuperação do paciente. Mas quando a família recebe de uma boa forma, continua a trabalhar com a família, continua a fazer acompanhamento, isso é muito importante. O paciente pode não ter recaída, porque a família acompanha passo a passo. Isso que é muito importante. Apelar a todas as famílias que continuem a dar apoio aos seus familiares que estão hospitalizados, porque o hospital não é o sítio, não é uma residência, mas sim é um sítio que a pessoa vai fazer tratamento, depois seguir tem que ir para casa. Porque há famílias que abandonam os pacientes, deixam lá, pensam que o hospital é o sítio próprio para o paciente estar, enquanto o sítio próprio é na casa, é no convívio familiar. A pessoa, quando vai deixar o paciente lá, e às vezes muda a residência, às vezes você liga, não atende o telefone, basta ver que esse é o número do hospital, não te atende. Então, a ação social aí tem que fazer esse trabalho de tentar localizar a família e fazer essa reintegração. E significa que essa pessoa não quer a familiar dele lá. Então nós temos que fazer esse trabalho de dar suporte às famílias, dar apoio psicossocial para estabilizar aquelas famílias. A família às vezes não fornece dados reais, mas o paciente já tem alta, tem que ir para casa. Como é de ir? A família nem vem, no processo não tem dados. Então a ação social ali tem que tentar todos os meios possíveis e entrevistar o paciente, até pelo menos saber onde é que ele vive. Outros, quando você vai numa localização, porque o passo de uma reintegração, primeiro você tem que localizar a família, acessibilizar a família, porque a acessibilização ou preparar a família, a preparação para uma reintegração é muito importante. Então, quando você vai à localização, encontra a família, sim senhor, mas quando você volta à reintegração, aquela família já mudou a residência, porque não quer receber aquela pessoa. Então, praticamente para nós é um desafio. Temos que andar, temos que trabalhar com a estrutura do bairro, procurar saber onde que foi essa família. Às vezes não conseguimos, mas às vezes temos sorte e conseguimos localizar aquela família. Nós temos direito de amar nossos filhos, não abandonar os filhos quando estar com aquela doença, ela ver sofrimento, depois de começar a abandonar o filho, não. É levar o filho para o hospital, ver tratamento, ela também ajudar para orar, oração, para crianças melhorar. Para minha mãe sempre, agradeço sempre com essa idade, já estou crescido, assim que me criou até chegar até nessa idade. Já agradeço muito por isso, que com aquela força não acaba, paciência.
a doença mental não tem cura e exige cuidados por toda a vida. E a ausência dos familiares tende a tornar esta doença crônica e a afetar negativamente no tratamento deste paciente. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com mais informações para si. Não saia daí. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou o seu receptor, estamos hoje a falar sobre os transtornos de saúde mental. Para compreender um pouco mais sobre os transtornos de saúde mental, bem como a importância e o papel da família no tratamento deste paciente, a nossa equipa conversou com o psicólogo Honório Machonganha. Vamos acompanhar esta conversa já a seguir. O papel da família ela é determinante, não só para o tratamento, mas também para garantir as condições necessárias para que as pessoas tenham boa saúde mental, né? É a família que tem que criar as condições. Quando a gente fala de criar condições, significa saber ouvir as pessoas, acompanhar os dilemas, perceber quais são as angústias que os seus membros têm. E quando estão doentes, é preciso estar ali também para apoiar, porque muitas das vezes na saúde mental as pessoas têm respostas que não são muito compreendidas pela família. O que a família tem de fazer para melhor apoiar e compreender os doentes mentais é ir se apoiar também nos profissionais de saúde. Mas eu entendo também que as próprias famílias elas têm um saber sobre o que é que levou o seu ente querido a ficar doente. Mas isso não pode excluir deles a possibilidade de chegar aos provedores de saúde, saber se eventualmente pode haver uma outra razão. Porque quando eles descobrirem que existe uma outra razão ou uma outra doença, isso pode ser importante para que eles possam apoiar e ajudar. A família é um local, é um lugar. E a família tem que ser um lugar de tranquilidade, de porto seguro dos seus membros. E isso significa que a família tem que criar um ambiente saudável. Há famílias que têm ambientes extremamente tóxicos, ambientes de violência, ambientes de consumo de álcool, ambientes extremamente tóxicos. Tóxico significa que são ambientes que são difíceis de estar lá. Há pessoas que têm um desconforto muito grande quando pensam em ir para casa, porque não é um lugar tranquilo, é um lugar de conflito, é um lugar de tensão. E quando nós não conseguimos criar esse ambiente de tranquilidade, nós contribuímos para que as pessoas tenham problemas sérios de saúde mental. Então, é extremamente importante isso, por isso que eu falei no início que é preciso a família tem que criar um ambiente saudável para que as pessoas possam desenvolver. Isso significa, por exemplo, saber o que passa com seu filho. Se o filho for para a escola, saber quais são os desafios que o filho teve na escola. Se alguém lhe bateu, se alguém lhe provocou, se teve medo, se alguma coisa aconteceu, mas não só com os filhos. Até com as pessoas mais adultas, quais são os problemas que eles tiveram no serviço, quais que tiveram no seu dia a dia. A família tem que servir como essa ferramenta de acolher todas as dores, todos os impasses dos seus membros e servir como proteção. A gente diz que a família, quando a gente diz que a família é o suporte, é que a família tem que ter essa função de amortecer as nossas dificuldades, de gerir os nossos impasses e até dimensionar, mostrar que, ok, estamos com problemas, mas nós podemos superar. Então a família ela contribui criando esse ambiente favorável. Se ele não faz isso, ela contribui para mostrar de saúde mental das pessoas e elas podem enlouquecer, inclusive, a depender do nível de estresse que este ambiente familiar estiver a causar. Há um déficit muito grande de informação que as nossas famílias não têm, que a nossa sociedade não tem, sobre como funciona, por exemplo, algumas doenças mentais, caso de esquizofrenia. Tem pessoas que, na esquizofrenia, as pessoas podem ver coisas que, na verdade, só estão na cabeça deles. E uma das causas de conflito e de agressividade é porque, muitas das vezes, o que eles dizem, as pessoas não levam a sério. Se ele diz que está a ver uma cadeira em cima da casa,
que na cabeça dele ele está a ver, mas a família não vê e começa a dizer que não tem cadeira com cima nenhuma. Então começa a gerar conflitos. E esses conflitos geram situações de desconfiança, porque se ele está a ver coisas, se ele está a ouvir coisas, e as pessoas dizem que aquelas coisas não existem, ele começa a perceber que estas pessoas não podem estar, não são pessoas que me querem bem, porque não estão a acreditar no que eu estou a dizer. Então começa a gerar conflitos. Muitas das vezes os doentes preferem cozinhar sozinhos nas suas latinhas, porque eles acham que as pessoas da sua família já querem lhe matar, porque essas pessoas não acreditam no que ele diz, não acreditam no que ele vê, né? Então, muitas das vezes a família ela não tem informação de como funciona o mundo, por exemplo, de um esquizofrênico, né? Que a realidade não é vista da forma como nós vemos. O desconhecimento dessa informação leva a família a ter posturas que elas aumentam a probabilidade de ocorrência de conflito e de agressividade. A agressividade do doente é por conta da dificuldade que a família tem de lidar com a forma como este esquizofrênico vê o mundo. Então, para reverter isto, é preciso que as famílias sejam educadas a saber lidar com os doentes e também que o Estado acione todos os mecanismos de proteção social. Há doentes que precisam voltar a trabalhar. O Estado tem que criar facilidades, por exemplo, para que os doentes possam também ser reintegrados profissionalmente, laboralmente, para que facilite a reintegração, inclusive dentro da família. Então, o processo de reintegração não é um assunto só da família, é da comunidade, é do Estado. Então, a reintegração ela tem que ser vista sempre nessa perspectiva muito mais ampla, para que ela tenha sucesso e nós não tenhamos situações em que nós temos de doentes estacionados no estado psiquiátrico. A reintegração social do paciente com doença mental é fundamental para o controle e tratamento deste paciente. Vamos compreender um pouco mais sobre este processo na reportagem a seguir. Acredito que na rua nós podemos ver muitas pessoas que aparentemente têm algum problema, não é? Pode ser um problema social, não necessariamente que tenha também um problema psiquiátrico, não é? Mas existem aqueles casos destas pessoas que muitos já não têm, talvez por algum déficit cognitivo que possam ter, não têm ou não se recordam de que forma podem chegar a casa. Alguns saíram porque não têm uma boa convivência com a família e alguns até foram abandonados, não é? E muitos destes, dependendo das vivências que eles têm, podem chegar a ter alguns quadros psiquiátricos, alguns surtos e internam. Esse internamento pode ser muitas das vezes compulsivo, né? Porque alguém encontrou, porque a polícia recolheu na rua, porque estava a vandalizar coisa XY, né? E acabam chegando ao serviço de urgência. Normalmente o hospital, ao receber esses pacientes, a conduta é tratar, não é? E como eles entram por um serviço de urgência, vai se tramitar aquele processo e percebe-se que, na verdade, este paciente não tem nenhuma outra condição, é realmente um problema mental ou talvez um problema social associado. Então, eles são transferidos para cá. A transferência para cá pode ser, talvez, porque precisam de mais tempo para compensar o quadro ou como uma forma de nós começarmos a trabalhar também esta parte social deste paciente. Então, já aqui no Hospital Psiquiátrico, nós temos uma equipe multidisciplinar, tem psiquiatras, tem psicólogos, tem pessoal da ação social, enfermeiros, administrativos e pessoal de outras áreas. E o nosso objetivo é avaliar e definir aquilo que é o plano de tratamento. Depois de compensar, nós esperamos que talvez a família aproxime, não é? E caso este paciente esteja em condições de nos fornecer dados, ele vai nos dizer onde é que é a sua casa, com quem vive, não é? Isto acredito que seja um procedimento normal. Nós aqui a nível do hospital temos 3 enfermarias, não é? Temos a enfermaria masculina e feminina dos pacientes agudos.
todo paciente que chega fica nestas enfermarias dos pacientes agudos, não é? E temos uma terceira enfermaria, que é a enfermaria dos crônicos e residentes, não é? Então, todo paciente que chega quando está naquela fase aguda da doença, fase da agitação, das alucinações, dos delírios e outras alterações, ele fica fechado nestas, dependendo do gênero, né? Vai ficar numa destas enfermarias. Normalmente fica nesta enfermaria até que nós consigamos estabilizar o quadro. Reintegração é o processo de readmissão de algum membro ou alguns membros que pertenciam a um grupo A, B ou C. Por alguma razão tiveram que ausentar-se daquele grupo. Então o que tem que acontecer? O grupo, como é uma dimensão macro, e o indivíduo, que é o micro, precisa de passar por um processo de reassimilação dos valores, das regras, das práticas e dos princípios que regem aquele grupo. E como vamos falar sobre a família, podemos considerar a família como um grupo em que o indivíduo, por várias razões, tenha se ausentado e precisa se reintegrar. Então, ele tem que reassimilar os valores que ele defendia antes, os princípios, as práticas e as regras. Mas percebemos que ele vem numa situação diferente da que ele partiu. Então, a família tem que ser mais amiga deste indivíduo ou desta pessoa, tem que descer ao nível desta pessoa, dialogar com ela terra a terra. A família tem que se reaproximar cada vez mais, tem que abrir os seus braços e recebê-la, porque a pessoa, se sai da família, é por uma ou várias razões que não sabemos, e quando ela vem, não temos que julgá-la nem conotá-la, temos que ampará-la. É como se fosse uma espécie de um filho pródigo que ausentou-se por várias razões. Então a família tem que estar de coração aberto. Por alguma vez recebido na família, facilmente recebe-se no bairro, recebe-se na comunidade e depois recebe-se na sociedade. Mas quando a família não faz o seu papel, fica difícil para esse indivíduo encontrar um aconchego, e nós não encontramos o melhor espaço na sociedade que não seja a família para cada indivíduo desenvolver as suas perspectivas futuras, a sua inserção social, rever seus planos e projetos. Então eu quero apelar a toda a cidade moçambicana, na comunidade, na cidade, na vila, nas zonas recônditas, que a família é o melhor lugar de reinserção de qualquer indivíduo, de modo que ele tenha projeções dentro da sociedade. Bom, eu vou apresentar aqui 3 perspectivas de uma doença mental. A primeira, tradicionalista, é a questão do obscurantismo, África, tradições, etc. A segunda é uma perspectiva religiosa. A terceira é uma perspectiva social, que tem a ver com o consumo excessivo de álcool e outras drogas. Se alguém está doente mental, automaticamente não tem como estar bem em outras áreas da vida. Então eu penso que a nossa sociedade, sobretudo a família, tem que ver qual é a causa do problema mental do seu familiar. Se for uma causa tradicionalista, ela pode seguir meios tradicionalistas para tentar resolver, o que acaba sendo quase impossível. É comum encontrar pessoas na rua, catarem lixo, andarem seminuas. Fica difícil, porque até a medicina convencional não consegue recuperar alguém que chega a esses estágios. Existem vários fatores que contribuem para que o obscurantismo, na perspectiva tradicionalista, leve um indivíduo a ter um problema de doença mental. Nas zonas recônditas, alguns anos atrás, aconteceu o problema de roubar bens de uma outra pessoa, poder passar um processo de feitiçaria. E essa pessoa dificilmente consegue se reintegrar, dificilmente consegue voltar a si. Mas graças a Deus que temos a perspectiva religiosa. Só que a perspectiva religiosa tem que basear na palavra de Deus, porque se recuarmos desde o Antigo Testamento, o próprio tempo de Jesus, houve pessoas que tinham problemas de saúde mental que cruzaram com Cristo e tiveram solução do seu problema. Mas esta é uma situação um pouco paradoxal, porque não encontramos em África, em Moçambique, uma igreja que tenha isso como bandeira. Por isso alguém pode perguntar, por que os doentes mentais não são curados nas igrejas? E aí pode haver uma ponte, hospital, o centro e família. Uma perspectiva tridimensional. Aí este doente, que agora está mais ou menos bem, porque passou por um processo de medicação, etc., vai receber o acolhimento da família e vai ter a melhor integração. Então eu penso que nós, como sociedade, temos que nos unir para o bem dos nossos familiares, para o bem dos nossos membros. Fazer da saúde mental e do bem-estar para todos uma prioridade mundial foi o lema das celebrações do Dia Mundial da Saúde Mental para este ano de 2022. Eu convido-lhe a falar mais sobre as doenças mentais na escola, na sua comunidade, na sua família,
pois só assim as pessoas poderão ter mais informações e, se calhar, saber como lidar com estas doenças no seio da família e da comunidade. Chegamos ao fim desta edição do programa Saúde e Vida. Já sabe que pode continuar em contato conosco através das redes sociais. Nós estamos no Facebook, no YouTube e também no nosso grupo do WhatsApp. Tchau, tchau e até uma próxima oportunidade.